SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, no estado de Goiás. Estamos em Santa Rita do Araguaia e gravando em Alto Araguaia, Mato Grosso, para a glória de Deus. E pastor aonde Deus nos enviar. Esse chamado precioso de ministrar a sua palavra, amados, não é para que nós estejamos dentro das quatro paredes ou numa igreja e que somos pastores só lá. É o fundamento, é necessário que estejamos reunidos entre irmãos ali, Deus libera bênçãos naquele lugar. Agora, nós temos que ser essa evidência, entender esse chamado em todos os lugares, aonde nós passarmos, aonde nós estivermos, aonde nós formos, aonde nós estivermos inseridos. Talvez estejamos em algum lugar que não seja dentro da igreja, nós precisamos dar o testemunho de Deus em todos os lugares. Esta é o chamado do cristão, né, para o cristão. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Malaquias, final do Antigo Testamento. Capítulo 3, nós vamos ler do versículo 13 ao 18, que fala sobre a diferença entre o justo e o perverso. Olha o que diz o texto. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos todo cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amados, que palavra poderosa. E talvez você, que não caminha com Jesus, que não está indo na igreja, mas acredita em Deus, né? Está na sua casa, está no seu trabalho, está vivendo sua vida com a sua família e diz que acredita em Deus, mas não o segue, só declara que acredita em Deus. Tem milhares de pessoas vivendo assim. Você vai na casa deles, você pergunta no trabalho, o que você serve? Você frequenta alguma igreja? Você tem alguma denominação? Você faz parte de alguma local que fala sobre Deus ou alguma seita? Não, eu fico em casa, eu caminho, eu não preciso, eu tenho Deus no meu coração e isso me basta, né? Alguns pensam dessa forma, milhares de pessoas pensam assim. Alguns dizem que eu não preciso de Deus para nada, porque tudo vem através do meu trabalho. Milhares de pessoas pensam dessa forma, que dizem que o seu trabalho deu o seu sustento, deu a sua casa, deu tantas coisas que ele tem e nem havia pedido e obteve através do seu esforço, do seu trabalho. Tem milhares de pessoas pensando dessa forma. E tem milhares de pessoas também entendendo que esteja bem ou mal, eu tenha riqueza ou não, eu tenha saúde ou não, eu permaneço confiando em Deus, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei que esse Deus me dá esperança e me dará um dia, a qual eu saberei, como diz no versículo 18, a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. A palavra aqui fala sobre justos e perversos.
Nós sabemos que existem muitos que estão vivendo na perversidade, tirando vidas, roubando, se corrompendo, usurpando, condenando pessoas, matando pessoas, ferindo, e alguns, amados, nós falamos sempre daqueles que matam pessoas com assassinato, né? Com uma arma, talvez, com uma arma de fogo, com uma arma branca, com uma contaminação, mas não é só esse tipo de morte ou de assassinato. Nós dizemos que também alguns matam pessoas com um decreto, com uma assinatura. Uma assinatura pode matar pessoas, uma assinatura pode condenar um homem inocente à morte ou à prisão perpétua. Apenas uma assinatura, apenas um decreto, apenas uma lei estabelecida. Apenas uma decisão de algum homem pode estabelecer a miséria de várias famílias, a condenação de uma cidade inteira. Apenas uma pessoa, uma posição, uma escrita, uma assinatura, um decreto, um procedimento, uma lei que foi estabelecida de forma equivocada, de forma iníqua, de forma corrupta, pode comprometer toda uma cidade ou várias famílias. Você entende isso? Alguns vão viver assim. Alguns vivem nesse processo de perversidade. Alguns são justos. Agora, mas pastor, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer na face da terra. Eu entendo isso, mas a palavra também nos diz que a justiça de Deus estabelecida na vida de um homem o faz ou o transforma em justo por causa da justiça dele, não porque nós, por conta própria ou por maior intelectuais que sejamos, ou inteligentes, ou que tenhamos expertise em algum determinado assunto, ou em vários assuntos, nada provém ou nada nos dá ou permite que sejamos justos, a não ser a própria justiça de Deus. Por quê? Mas pastor, não estou entendendo. Amados, a justiça de Deus, ela é plena, absoluta, perfeita, inabalável, ela não oscila nunca. Ela tem sua perfeição absoluta e plena em toda plenitude. Ou seja, jamais falhará, jamais oscilará, jamais julgará uma pessoa pelos seus atos e atitudes, condenará pessoas inocentes, jamais falará aos seus filhos que se pervertam, que se corrompam ou que está decretado sobre eles a morte. Não, a justiça de Deus, ela é plena e absoluta através da sua palavra, através do poder de Deus e através da majestade de Deus. Portanto, para nós nesses dias, não adianta eu e você ficar olhando, amados, para muitos que estão se corrompendo, se vendendo, fazendo alianças ilícitas, fazendo decretos que se corrompem. Alianças, nós vemos muito nisso, nesse processo agora de eleições. Amados, acordos ilícitos, pessoas que se diziam idôneas, corretas, agora fazendo avanço na sociedade, fazendo seus encontros, fazendo suas alianças, dando dinheiro, dando materiais, objetos, oferecendo cargos. Amados, isso é uma corrupção plena. E nós olhamos, mas esses homens agora atingiram só dessa forma, pastor, que pode ser eleito. Não tem, porque foi feito desse parâmetro. Esse é o parâmetro da política, esse é o parâmetro que a sociedade entende. Para alguns, amados, os pervertidos caminham nesse parâmetro. Os pervertidos caminham nessa ideologia. Os pervertidos se contaminam constantemente, sim. Mas se você confia no Senhor, se você, amados, não se corrompe, você pode até olhar para esses homens e perceber, mas pastor, esta palavra é real, eles se pervertem e são bem-sucedidos, mas amados, essa perversão do que adiantará no último dia, no fim, quando Jesus voltar, amados, não adiantará, porque a palavra de Deus diz assim, no versículo 17 ele fala que ele é um Deus de justiça, ele se manifesta, eles serão para mim particular tesouro, precioso para Deus, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem que poupa seu filho, que o serve, aqueles que estão vivendo na justiça.
aqueles que não estão se corrompendo. Essa palavra é para esses. É aqueles que estão vivendo mesmo diante da corrupção que está assolando a nação brasileira e assolando vários países ou a terra. Eles permanecem fiéis à palavra de Deus e a Deus, mesmo que não tenham o que aquele que se corrompe tem, mesmo que não andem nos carros daqueles que se corrompem, mesmo que não tenham as casas daqueles que se corrompem, mesmo que não tenham abundância daqueles que se corrompem, eles permanecem fiéis à palavra de Deus. E ela diz mais, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Haverá uma recompensa aos que são fiéis à palavra e a Deus, amado. Ele nos conhece em toda a essência e Ele sabe o teu coração, conhece o teu coração intimamente. Ele conhece a tua maneira de viver, Ele conhece a tua maneira de pensar, Ele conhece todas as coisas. Portanto, amado, confie no Senhor, continue caminhando diante dEle, diante da sua vontade, caminhando, confiando no Senhor, independentemente de você ter coisas que aqueles ou outras pessoas até que você conhece, talvez que sejam da tua família, que tem tanta coisa, mas são corruptos, se corrompem, fazem acordos ilícitos, trabalham de forma ilícita, fazem acordos imorais, acordos pervertidos, se corrompem, ferem pessoas, denigrem pessoas para que sejam bem-sucedidos, roubam, exploram, usurpam, e você está vendo tudo isso na vida deles e eles estarem rindo. Sabe este riso deles, amado? É um falso riso, é uma falsa alegria, porque o interior deles está tão podre, está tão contaminado, que quando eles deitam a sua cabeça no travesseiro, no quarto deles, amados, eles só conseguem dormir se tomarem medicamento, se beberem ao extremo, ao ponto de cansaço e de embriaguez dormirem. Vivem dependendo de remédios e não conseguem ter paz. Agora, você quer esta vida? Você realmente quer isso? Uma vida sem paz? Uma vida sem esperança, uma vida que não consegue dormir bem, uma vida que não tem nada de bom na sua casa, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, tem dinheiro, tem casa, tem carros, viaja para fora do país, compra de tudo, mas não tem paz, amados, não tem esperança, não tem harmonia com a própria família, com aqueles que estão dentro de casa. É isso que você quer? Realmente é isso? Amados, por isso, lembre desse texto. Lembre do que haverá um dia, que haverá uma separação no grande dia do retorno do Senhor. Ele não voltará mais como uma ovelha muda e calada. Ele voltará como o justo juiz, aquele que é soberano. Agora ele virá para governar, sim, como grande eu sou, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, não mais como uma ovelha muda, que se calou diante dos seus tosqueadores, não, agora como um grande e justo juiz. Cabe a você confiar ou não. Eu acredito que ele virá, em breve voltará. E quando ele voltará, haverá sim um julgamento pleno diante de um juiz, não um juiz que se corrompe, não um juiz que não exerce a justiça plena, mas um justo juiz, soberano, que julgará a todos nós. E daí você pode pensar também, mas Deus vai julgar no final, pastor, quando Ele voltar, se eu estiver vivendo uma vida dissoluta, pervertida, corrupta, Ele vai julgar, claro, amados. Este é o grande dia, o dia do juízo, o juízo final. Agora cabe a você decidir de que lado você quer estar. Você quer viver uma vida plena diante do Senhor, nesses tempos e passar por adversidades, ou você quer viver uma vida dissoluta, toda corrompida, e no dia do grande julgamento, você não estar junto com Ele? A decisão é tua. A escolha é tua. A palavra nos impulsiona a escolher a justiça de Deus, a ser justo. Ela nos mostra que a perversidade não vai levar a lugar nenhum. Você pode ter muitas coisas, mas não tem paz, não tem alegria, não tem fé e não sabe quem é Deus. Porque se soubesse,
não estaria dessa forma. Que Deus te abençoe, te guarde, que você seja, e que a justiça de Deus seja estabelecida na tua vida, para que você se torne um homem e uma mulher justos, homem de honra e uma mulher de honra, para a glória do Deus soberano. Amém. Programa Semeando em Vida. SBT, a cara do Brasil.